Encontros com o Futuro, hoje com um convidado muito especial, César Gun, CEO da CEIT. Aqui comigo na bancada, Suelen Pedroso, advogada e professora da ESPN. Meu nome é Matthew Schurtz e sou diretor no World Observatory. Encontros com o Futuro é uma produção do World Observatory, da ESPM e da Prime, braço das Nações Unidas para as faculdades de negócios no mundo e no Brasil. César, muito bem-vindo, viu? Obrigado, um prazer estar aqui. O César, conta pra gente o que é a CEIT. Vamos lá, eu vou resumir a história de 3 décadas, né? Perfeito. Uhum. CEIT é uma empresa que eu sou um dos fundadores, né? Nasce junto com a internet, em 1995. Uma empresa fundada por 3 engenheiros de computação da Unicamp, que ainda somos sócios e amigos, né? Ah, que ótimo. E 2 ainda na operação, eu e o Bruno, que lidera a operação nos Estados Unidos, e o Fernando no conselho. Uhum. Mas a gente nasce com a ambição de... Vocês eram alunos? Eram recém-formados. Na verdade, eu terminava o meu mestrado quando surge a CEIT. Tá. E como deu a ideia? Qual era a ideia? A CEIT, eu digo que ela tem a fundação provisória e depois a fundação real, né? Então, Na verdade, eu tinha um doutorado engatilhado nos Estados Unidos, na área de computação, né, de teoria da computação, e eu precisava de dinheiro. E a CEIT foi um projeto de trabalho em 2 anos. Eu já tinha uma certa habilidade de resolver problemas com software, com computadores, tinha já uma ideia do que teria algum tipo de impacto. E depois eu vou fazer meu doutorado. Então, era um projeto provisório. Chamei meus 2 sócios com essa ideia temporária. Eram amigos seus de turma? Isso, colegas de turma também, recém-formados, todos com 22, 23 anos. E eu durante a própria graduação, eu dava muito treinamento para laboratórios da IBM, laboratórios conectados com a França, com os Estados Unidos e tal. E essa foi a turma que na verdade se tornaram os primeiros clientes da CEIT. Aí nasce a internet, a indústria de tecnologia ia mudar muito, e a indústria de software, a engenharia de software, que eram as minhas paixões, né, ia mudar ainda mais. Aí 6 meses depois eu falo, quer saber? Eu vou para os Estados Unidos não para fazer doutorado, mas eu quero ir como uma tech company. Aí a gente regroup os sócios, falou, meus founders, colegas, falou, vocês topam? Aí é um projeto já, certamente, de pelo menos uma década para a gente conseguir estabelecer a CEIT como uma empresa global. A tecnologia, a gente tinha uma visão de que o capital humano brasileiro de tecnologia era muito, muito bom e não devia nada para ninguém, mas a gente não tinha uma empresa protagonista nascida no Brasil. Então, esse foi o sonho inicial. Deixa eu ver se eu entendi. Aí vocês foram para os Estados Unidos? Fomos, hoje é o nosso nome. Onde? Então, na verdade, a gente começa trabalhando ainda a partir do Brasil para um laboratório da IBM na França, outro nos Estados Unidos. Depois a internet começa a acontecer no Brasil, e aí a gente reposiciona. A gente era muito nichado em alguns assuntos de R&D, a gente vira uma empresa de soluções para a internet, né? Aí começa a atender algumas grandes empresas brasileiras, como Natura, Globo, Vale e tal. E aí, em seguida, a gente consegue encaixar, de uma maneira bastante fortuita, uma oferta para o mercado americano. E aí a gente já estava em 2004, 2005, a gente abre a primeira subsidiária fora do Brasil em 2006, nos Estados Unidos, na Filadélfia. Na Filadélfia. Parte do que é ser empreendedor, eu conto essa história. A tese, aqui no Brasil a gente atendia vários segmentos, né? Comunicação, indústria, varejo. E lá a gente tinha a tese de ser muito mais focado e escolher uma geografia, né? Então, a tese, que foi um belo business plan, que deu tudo errado, era vamos para a Filadélfia atender healthcare, empresas de tamanho médio. Né? Aí, lanterna na popa, né? 20 anos depois, é o maior mercado, a gente atende empresas de tudo quanto é segmento, em todas as geografias, etc. Empresas como Johnson & Johnson, Coca-Cola, Pfizer, etc. Mas nenhuma empresa na região da Filadélfia de médio porte e de healthcare. O que aconteceu é que a gente rapidamente percebeu que o plano ia fracassar, não só
a segmentação estava errada, mas a oferta em si estava errada, porque era o início. Se você pegar aí 2005, 2006, ia começar a virada dos smartphones, da nuvem, né, do Big Data. Então a gente deu uma pivotada rápida e aí demos sorte. Nosso primeiro grande cliente dos Estados Unidos foi o Yahoo, na Califórnia, né, que nos acabou gostando muito da parceria e nos apresentou para grandes nomes como Johnson & Johnson, Coca-Cola, que são nossos clientes até hoje. Então, aí sim a gente acertou uma oferta que era uma oferta muito mais inovadora do que a oferta inicial que a gente tinha pensado, que já tinha design dentro do full stack de engenharia. E começava essa revolução digital para valer, né? Depois do soluço da bolha da internet, né? A coisa aconteceu mesmo para valer quando vieram, né, a hiperdigitalização da sociedade com os smartphones e a hiperescalabilidade com a nuvem, né, com a possibilidade de você começar a fazer coisas de uma outra ordem de grandeza, a maturidade da própria tecnologia que sustenta a comunicação e a internet. Então, aquele foi um momento de boom. E aí a gente cresce, dura uma década, né, de 2006 a 2016, a CIT cresceu. Sobretudo lá fora ou aqui Estados também? Unidos. Aqui a gente continuou crescendo, mas começou a crescer muito mais lá. Então, lá no Vale do Silício mesmo. Yahoo na verdade, não é lá. Yahoo na Califórnia, mas cada uma dessa, a Coca-Cola em Atlanta, Johnson & Johnson na costa leste, né, e por aí vai. E a gente foi montando os escritórios, mapeando os clientes. E hoje, bom, a gente cresceu 30% ao ano por uma década seguida. Foi uma loucura aquilo, porque a gente não só estava aprendendo a jogar o jogo do que é ser uma empresa global, mas a gente abriu Europa, abriu Ásia, etc. Aí vem uma segunda dobra tecnológica que acontece com a corrida do ouro da transformação digital, né? As grandes empresas se sentem atrasadas nesse processo de digitalização. Isso a gente ganhando um grande impulso a partir de 2016, 2017, e que aí foi o desenho da abertura de capital nos Estados Unidos. A gente precisava preparar a empresa, o que a gente acabou fazendo em 2021. A gente abre na Bolsa de Nova York. E aí começa, eu diria, ganhamos músculos para o próximo capítulo, que já começou, que é o da inteligência artificial, né? Que para mim ele é até mais disruptivo do que o que a gente viu nesses últimos 20 anos. Louco! Porque ele deve acontecer de uma maneira... É claro que esse segundo capítulo ele é construído em cima do primeiro. Se não houvesse internet, data, computing power, né, em escala, não existiria AI. Mas agora a AI vem para criar uma nova camada cognitiva. E isso vira no avesso de novo o mercado corporativo. A nossa indústria, o que é fazer soluções de software, vai mudar radicalmente, mas o que é, eu diria que o que a gente entende hoje como a maneira como o mercado corporativo funciona também vai mudar, vai ter que se adaptar. E a gente, como pessoa, profissional e sociedade, também vai ter que se adaptar a uma sociedade muito mais baseada em tecnologia, mais ainda do que a gente já é, né? Então, esse um pouco... Hoje, uma empresa com atuação global, o maior mercado dos Estados Unidos, seguido do Brasil, depois Inglaterra, e depois vem Austrália, China e Japão. Esses são os nossos maiores mercados. A gente usa muito da capacidade criativa e de engenharia brasileira, né? Eu dizia isso durante o roadshow do IPO. Falta uma empresa que mostre, né, a inteligência que existe em tecnologia no Brasil. Acho que a gente, de certa forma, está tentando ter essa voz, ter esse protagonismo, mas hoje com uma visão mais global, né? A gente tem centros na Colômbia, Portugal, acabamos de abrir Filipinas, então tem que jogar um jogo de global talent, se quiser ser protagonista. Sensacional, que história então incrível. César, tem como você explicar, até para quem está assistindo depois, entender qual é o serviço ofertado, né? Qual é esse serviço que conecta o resultado do negócio com a solução em tecnologia, talvez através de um projeto significativo, né? Para quem assistir entender exatamente como que funciona, para ficar mais claro, né? E até como é que a gente virou, hoje, se você perguntar o que faz a CIT, né? Isso. A gente fala, a gente é uma empresa de soluções digitais que faz estratégia digital, design orientado
ao consumidor, né? O Customer Centric Design e o Full Stack de tecnologia. O que é o Full Stack? Eu nunca sei. O Full Stack significa você, numa visão simplificada, né? Às vezes você tem especializações. A empresa que é muito boa em fazer a experiência, o front-end, a app, mas ela não entende nada de mainframe, de legado. Ou, outro lado, você tem a empresa que é boa de encanamento. Então, ela é muito boa de fazer os serviços, né, digamos, o que está por trás do que você está vendo ali como consumidor. O Full Stack é quando você se propõe a fazer tudo. Desde o desenho da experiência, quais são as jornadas, né, como é que você diminui as fricções para que esse consumidor se apaixone pela experiência digital, até os encanamentos todos, para isso virar, para você saber como é que está o estoque, para isso virar uma ação que vai acionar outros sistemas, etc. Então, no fundo, o Full Stack seria esse... Porque o Full Stack acaba significando que você vai passar por muitas tecnologias e de muitas gerações. Porque se você pegar um grande banco, você vai desde do Windows 98. E você vai ter que descer para o mainframe, depois vai ser pular dentro de um SAP, depois você... Então, essa é a ideia do Full Stack, é ter esse conjunto de habilidades, também para modernizar o que precisa, né, para ir trazendo, hoje em dia, né, e isso já é um fato, né, tudo vai terminando na nuvem, na tal da nuvem, né, então também você tem que descobrir o que desses legados já é hora de jogar fora e refazer, o que tem que continuar ali ainda, porque não faz muito sentido trazer isso para arquiteturas mais modernas. Então, esse é o lado tech do que a gente faz. Depois tem um lado de entender, vamos lá, da outra ponta, entender estratégia. Se eu sou uma empresa do segmento de varejo de pizza nos Estados Unidos, né, quais são as estratégias? Como é que o digital pode alavancar meu negócio? O que os concorrentes estão fazendo, etc. Isso é a estratégia digital, que ela é muito dependente de país e de vertical. Né? Quem é o cliente e em que setor ele atua e como é que o digital está impactando aquele setor. Daí saem as hipóteses que você depois precisa transformar em o que muda para o consumidor, para o cliente, que são os desenhos de jornadas, etc., que é o capítulo design dessa história. Então, como que a informática pode ajudar a pizza? Por exemplo. Isso, assim, desde o óbvio, que é você poder pedir a sua pizza online pelo Domino's, etc. Desde como é que garante eficiência nesse processo, né, para que isso vá para a loja certa e dentro da loja tem toda uma automação de controle do fluxo, do flow, né, de produção dessa pizza e de antever, porque você precisa ver estoque, o que está vendendo, o que não está vendendo. Tem pepperoni, não tem pepperoni. Que tipo de promoção você pode fazer, preço, como é que a concorrência tem que reagir, né? Sim. Porque o seu concorrente pode fazer uma baita promoção e aí você tem que rapidamente conseguir estruturar uma reação mercadológica a isso. E tudo isso é tecnologia, né? Porque é tudo baseado em dados e conectado, né? E, obviamente, também entender referências. Então, você não tem que explicar quem você é toda vez que você entra em contato com... Se você já sabe que você tem alguém que é vegano na família, por exemplo, a sua oferta de pizza já tem uma cara que não é a cara daquela família que não tem. Se é uma pizza que vai... A quantidade de pizza, né, se você normalmente adiciona refrigerante ou não, tudo isso são informações importantes para que você vá se sentindo que a sua experiência seja cada vez melhor, né? Sim. Então, eu vejo aqui que você nunca experimentou a nossa pizza e tal. E aí entra o capítulo de AI, porque é o AI que vai transformar essa experiência de tela e botão numa experiência mais conversacional. Sim. Que é o que o ser humano gostaria, né? Eu digo que a experiência nossa com os computadores, né, desde 1946, com o primeiro computador, o ENIAC, né, o primeiro computador digital, ela sempre foi muito mais do jeito que a máquina quer do que do jeito que o ser humano quer. Sim. Obviamente, com evolução para o nosso lado. A inteligência artificial vai permitir um grande salto
disso virar muito mais conversacional, gestual, né, o jeito que o ser humano gosta de se comunicar, e menos botão, tela, campo e barrinha e olhando para baixo, né? Então a gente tem um momento interessante onde a gente vai ter de novo um salto na experiência com relação homem-máquina na nossa história, e isso é eu diria, uma evolução quase óbvia desses modelos de linguagem em muito pouco tempo, eu diria. E ChatGPT, desse tipo de Mas chegando inteligência artificial. ganhando um pouquinho de maturidade, resolvendo algumas questões ainda normais, né, de uma tecnologia tão nova e tão poderosa. Mas eu tenho chutado aí de 3 a 5 anos, a gente vai ver essa revolução da experiência do consumidor acontecendo. E qual que você acha que vai ser assim, o papel do humano nessa repercussão que a inteligência artificial vai ter dentro desse tipo de serviço? Porque é um filtro, mas que no fundo alguém, né, os seus colaboradores, as pessoas que estão na sua empresa, que tomam certas decisões de onde vai aplicar essa inteligência artificial, né? Como que você enxerga o papel humano nisso? Que é a maior preocupação de todo mundo, né? Mas eu acho que tem um pouquinho de exagero. Uma histeria coletiva. Uma espécie de distorção da realidade, de achar que a gente está próximo de criar uma superinteligência, uma artificial general intelligence, que criaria uma artificial super intelligence, que transcenderia a capacidade humana. E acabaria com a gente. Isso é sci-fi. Acho que não existe nenhuma evidência científica de que isso vai acontecer, pelo menos eu não espero no meu lifetime. E acho que os pesquisadores, né, a galera da academia, e mesmo da indústria que está dentro desse assunto, acha que assim, uma coisa é um modelo de linguagem, né, outra coisa é inteligência, consciência, coisas que a gente mal sabe definir, quiçá implementar em algoritmos. Então, o que vem agora é uma geração muito poderosa de algoritmos que sabem manipular a linguagem e conhecimento de uma maneira radicalmente formidável. É isso. Dá para fazer um monte de coisa com isso, porque muito do que a gente faz no ambiente, nas nossas vidas e no ambiente corporativo é manipulação de linguagem. Seja linguagem de tecnologia, software, ou seja linguagem humana para atender um consumidor, para responder, para tirar uma dúvida, né, para otimizar um processo, para analisar uma contabilidade, etc. Então, o que se espera, na verdade, é um empoderamento, uma expansão da capacidade humana de resolver problemas, e não uma dominação sci-fi-like da inteligência artificial. O que eu acho, e a tecnologia vem fazendo isso, né? Ou antes, até a ciência vem fazendo isso, né? Compara um homem medieval que não sabia matemática com uma pessoa hoje, né, que sabe um nível razoável de matemática. A diferença, agora compara daqui a um tempo o ser humano turbinado pelas ferramentas da inteligência artificial versus esse profissional de hoje. A distância, eu tenho dito que a distância vai ser como essa comparação com a Idade Média. O ways of work do futuro, olhando para agora, vai falar, pô, a gente estava na Idade Média. Não estava, a gente já vem numa caminhada de expansão da capacidade humana de resolver problemas, de colocar o homem na Lua, e ela é necessária. Por que ela é necessária? Porque a gente ainda não resolveu as grandes mazelas humanas, de educação, de saúde, de clima, né? Assim, eu acho que, no fundo, a minha visão, é claro que tem uma série, precisa ser regulamentada, é uma tecnologia muito poderosa, e como todas as tecnologias poderosas que a humanidade criou, que foram sendo digeridas e regulamentadas, etc. A gente está diante de uma delas, que vai precisar, a sociedade vai ter que regular isso de uma maneira consistente. Mas, no fundo, é uma chance, uma arma nova, para endereçar problemas que, sem ela, é muito difícil achar que você vai conseguir resolver. Principalmente se você pensar em educação de qualidade global, como é que uma pessoa, né, uma menina no interior da África poderia ter acesso a um conteúdo MIT-like? É só com AI, só com tecnologia, porque assim, e healthcare, né? Como é que a gente se antecipa para criar um novo nível de
de saúde global, etc. Sem a tecnologia é impensável, né? Com as armas antigas, está claro que a sociedade não vai conseguir endereçar esses problemas. Então, assim, estou extrapolando, né? Mas, no fundo, eu acho que a ciência, ela é a grande arma para o desenvolvimento humano, né? E, obviamente, que ela precisa ser canalizada na direção dos valores humanos, né? Então, você já fala de clima um pouco para mim. Como que você vê inteligência? Que é um debate que eu acompanho um pouco. Você acredita que vai ajudar com o clima? As emissões da AI já são muito grandes. Assim, primeiro temos que tem uma questão de se você está ajudando a resolver ou piorar o problema. Exatamente. Está todo mundo se perguntando nesse momento. Mas eu acho que assim, aí tem que entender que existe hoje uma batalha comercial inimaginável na indústria de tecnologia, porque surgiu, né, o espaço competitivo que vai dominar os próximos 20 anos e ninguém quer ficar fora disso. Então, então existe essa corrida do ouro que envolve as grandes big techs, né? Todas elas, né? Google, Meta, ChatGPT. Um investimento, né, hiperdimensionado. Sim. Pelo tamanho do pote de ouro que vem na frente. E isso está gerando e o surgimento de novos players, né, como NVIDIA, etc. Obviamente, numa visão curto prazo, a gente só está piorando o problema, porque a tecnologia não está à disposição ainda de resolver os grandes problemas. Ela não chegou lá ainda, não tem a maturidade, a gente também não sabe como aplicar para valer, mas a gente já está, né, aumentando a concentração de gases de a demanda por energia e a maneira como isso. Mas se você olhar num horizonte mais ampliado, né, e aí sim a capacidade humana expandida de encarar cientificamente, porque no fundo a AI ela é um breakthrough de produtividade em ciência e engenharia, né? Então, com mais ciência andando mais rápido, a engenharia andando mais rápido, endereçar o problema do carbono, endereçar, né, como é que a gente faz uma economia mais circular, etc. Porque para fazer uma economia circular, você vai precisar colocar... Como é que se controla ou gerencia esse fluxo? Não vai ser... Isso é algoritmo. Isso vai ter que ser software. Como é que se regula isso? Você não vai ser com fiscal visitando a empresa. Vai ter que ser AI, vai ter que ser algoritmo. Então, no fundo, a favor de uma sociedade, a sociedade definindo, é isso que eu quero, a tecnologia pode ser um mega aliado para fazer isso funcionar num ambiente capitalista, democrático e de empreendedorismo. Então, eu vejo, assim, a gente tem que tomar cuidado para não achar que a corrida das GPUs, né, desses chips... a gente está falando de games, né, antes. Na verdade, toda a tecnologia de chips que se especializou para fazer placas gráficas, por uma sorte matemática, entre aspas, sorte, porque no fundo essas operações com matrizes, que são, né, a fundação matemática da computação gráfica, no fundo, os grandes modelos de linguagem dependem razoavelmente das mesmas operações de matrizes. E esses chips fazem isso com os chips gráficos melhores do que ninguém. E obviamente, criou-se, inclusive, uma visão tem uma arquitetura de otimização das principais operações que a sua aplicação, o seu modelo precisa. E a performance dessas GPUs versus as CPUs tradicionais é radicalmente diferente. E surgiu um novo player, né? Que, por acaso, quem se especializou nisso foi uma nova empresa, a NVIDIA, e não a Intel ou a AMD, que seriam os players tradicionais. Mas essa batalha está só no início, acho que vem muita coisa, mesmo nessa área de hardware, pela frente. Mas no fundo, a cadeia inteira de tecnologia vai virar no avesso, porque vem algo com um potencial de geração de valor e transformação do ambiente corporativo e da sociedade que é novo e inédito no potencial e
Isso vai ter que ser acomodado, né, do ponto de vista de regulação. Ou seja, estamos viajando para vários assuntos. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Que eu poderia conversar com você durante uns 10 dias, sem dúvida. Eu queria ter uma ideia como que é fisicamente a empresa CIT. Quer dizer, vocês têm escritórios, empregados, você está no mundo inteiro. Como funciona isso num nível que eu possa entender? A gente sempre operou de maneira razoavelmente distribuída do que era ser distribuído antes da pandemia, né? Tá. Então, escritórios no Brasil, em Campinas, uma grande sede em Campinas, Belo Horizonte, São Paulo, Rio, aí vários escritórios nos Estados Unidos, etc. Sempre tem a estrutura física. O que aconteceu nesse processo, e também a pandemia também coincidiu com uma época que a gente cresceu muito, né? A gente saiu de 2, 3 mil profissionais para 6.500, vamos chegar a 7.000 agora. Então, esse processo veio junto com a mudança no modelo de trabalho, para o modelo de trabalho híbrido, etc. E a gente também decidiu que a gente tinha que aprender a trabalhar de maneira muito mais distribuída, muito mais híbrida do que antes. Então, a gente continua com os nossos escritórios, mas com um modelo diferente, né, com muito mais flexibilidade, né? Obviamente, acho que a tecnologia dessa colaboração, né, andou muito rápido, né? Mas a gente ainda tem, né, os momentos e os espaços onde a gente privilegia a interação física. Então, é um misto hoje, mas a gente está espalhado pelo mundo, e hoje isso dá até uma escalabilidade nova, né? Porque se você decidir que tal país você pode começar uma empreita antes de fazer o prédio. Você pode começar pelos talentos e depois a infraestrutura. Sim. Antigamente, você tinha que decidir o país, a cidade, o tamanho do prédio, para depois começar a contratar gente. Sim. Agora você pode andar com essas coisas um pouco mais em paralelo, o que é uma baita vantagem, porque a gente falou muito da demanda, e a demanda, obviamente, que a evolução tecnológica e a competição entre as empresas vai gerando a demanda por tecnologia, mas na outra ponta tem o outro lado, que é o supply desse negócio, que é gente, né, profissional, capacitado, né, com gente que conhece esse crescente conjunto de competências para conseguir entregar essas soluções digitais. Esse é o outro lado, e talvez o lado até mais complexo do nosso negócio, né? Como é que você atrai, forma, né, líderes e profissionais para jogar esse jogo global da tecnologia. Como é que faz? No Brasil, eu já li que está em falta. Você não tem mão de obra para esse setor, é verdade? A gente acabou de abrir 1.200 vagas, né? Sim. E tem profissionais para Tem profissionais. Isso? É que 1.200 vagas de uma vez? Não, profissional em tecnologia, né, o famoso tech talent, ele vai ser escasso sempre, né? Sim. Eu já estou há 30 anos, pelo menos, nessa indústria. Tem momentos de maior ou menor escassez, mas vai ser escasso sempre. Eu acho que a nossa estratégia é uma estratégia de formação. Eu acho que se a indústria inteira só quer gente que já está pronta, você gera um gargalo óbvio e um processo de rouba-monte, né? E eu acho que aonde o espaço de melhoria de ecossistema é um investimento mais na turma que está chegando ao mercado, que está saindo das universidades. É claro que tem um trabalho ainda para as universidades se conectarem melhor, porque esse setor anda muito rápido, é muito difícil para a academia acompanhar. Acompanhar o ritmo, eu imagino. Né? Mas, de qualquer forma, esse é a maneira sustentável de você acompanhar a demanda por profissionais de tecnologia. É um investimento na formação, né, nessas relações com a academia, para você depois ir montando as competências desses profissionais, para que, se todo mundo só quer o profissional sênior, né, como é que eles acontecem, né? Então, e eu acho que o outro segredo é uma estratégia de formação que acelere esse processo, né, que eu acho que é a nossa proposta de valor, né, de que a CIT é um lugar onde a sua carreira anda muito rápido.
por uma série de questões que vão desde a cultura até instrumentos específicos de formação, de capacitação, de exposição, né, dos profissionais a novos desafios, né, uma certa disciplina nossa metodológica que ajuda a acelerar e aumentar a velocidade desse processo de aprendizado, né. No fundo, eu tenho uma frase histórica minha na CIT que é: ganha o jogo quem aprende mais rápido. Então, a estratégia tem que sempre pensar qual que é o caminho que gera mais aprendizado mais rápido, né? E acho que isso se traduz na nossa estratégia de capital humano também. Sensacional, seja muito fascinante. Muito obrigado por ter aceito o convite e você terá que voltar mais vezes, certamente. Estou à disposição. Tá? Muito obrigado, viu? Obrigado.